Eleições 2018. Nós começamos hoje aqui no jornal uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas. Mais uma vez, a TV Band sai na frente para informar os eleitores para que a decisão de cada um de nós que tomaremos nas urnas em outubro seja consciente. Todos os pré-candidatos já anunciados por seus respectivos partidos serão entrevistados. Em reunião com as assessorias das legendas, ficou acertada a ordem das entrevistas por sorteio e que cada entrevista terá a duração de 6 minutos, que não poderá ser ultrapassado. E você vai acompanhar o tempo por um reloginho na tela da sua TV. Sobre os temas que serão abordados, haverá um sorteio minutos antes do jornal começar, com a presença do pré-candidato e da sua assessoria, mas o pré-candidato, não terá acesso às perguntas previamente. E o primeiro pré-candidato a ser entrevistado hoje é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Lacerda é mineiro, administrador de empresas e foi militante político durante a ditadura militar. Ele iniciou aí a carreira de empresário na década de 1970, criando 2 empresas com atuação internacional. Foi secretário executivo do Ministério da Integração Nacional e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Está no PSB há 11 anos, sigla pela qual se elegeu prefeito de Belo Horizonte em 2008, tendo sido reeleito em seguida. Em 2015, foi eleito presidente da Frente Nacional de Prefeitos, cargo que exerceu até abril de 2017. Pré-candidato Márcio Lacerda, seja bem-vindo ao Jornal Band de Minas. Obrigado, Inácia. Obrigado à Band por essa oportunidade e cumprimentos pela iniciativa. Muito bom. Então, a gente vai começar agora e a primeira pergunta que nós vamos fazer para o pré-candidato é o seguinte, é sobre um tema mais pessoal. Qual é, Lacerda, a sua motivação para concorrer ao governo de Minas e a partir de agora os 6 minutos começam a ser contados? Bem, Inácia, eu vejo essa postura de pré-candidato cumprindo a missão do meu partido como uma missão, não um desejo, mas uma missão e um compromisso. Eu penso como cidadão preocupado com a situação do governo de Minas Gerais e com a trajetória, a experiência que tenho, que adquiri ao longo da vida como empresário, como gestor público federal, estadual, como prefeito. Eu penso que reunir a bagagem, o conhecimento necessário para organizar a equipe, mobilizar a sociedade para que Minas Gerais tenha dias melhores. Tá certo. Bom, telespectadora, a nossa próxima pergunta é sobre o tema economia. E ela diz o seguinte, que setores produtivos, pré-candidato, vão merecer a sua atenção aí de forma prioritária na geração de empregos aqui em Minas? Bem, Inácia, Minas Gerais está atravessando um momento difícil na sua economia, caiu mais do que a média brasileira durante a recessão dos últimos 3 anos, já vinha crescendo menos. E nós tivemos aí problemas conjunturais, como a queda de preços nos bens de exportação, como o caso do minério, mas nós temos, Minas Gerais, quase um país, se fosse um país, seria um país poderoso na sua mineração, na sua indústria metalmecânica, na sua agricultura não só familiar, mas na agricultura de exportação também. Então, é preciso que se dê uma atenção especial à agricultura, ao agronegócio, à agricultura familiar, que pode dar resultados mais rápidos. E Minas Gerais é muito competitivo em vários produtos, tem primeiro, segundo ou terceiro lugar como estado produtor no Brasil. E tem já tecnologia, tem empresariado competitivo, inovador, e que busca se enquadrar nas exigências do mercado internacional. A nossa mineração precisa ser desenvolvida, nós temos muito potencial mineral ainda a ser explorado em Minas Gerais. E a indústria, de uma maneira geral, ela enfrenta diversos problemas. Nós temos o custo Brasil, mas nós temos também, principalmente hoje, um governo do Estado que tem uma burocracia pantanosa para aprovar um investimento, tem um sistema tributário infernal e que custa mais caro do que outros estados e, principalmente, não tem uma estrutura para atender o investidor. Hoje nós estamos em 6º lugar em competitividade. Quando o empresário nacional e internacional pensa em investir no Brasil, Minas Gerais está em 6º lugar. Ou seja, nós precisamos de um governo que vá atrás e que acolha bem os empresários que o procuram. Isso não está acontecendo hoje. Tá certo. Nossa próxima pergunta está dentro do tema funcionalismo e diz o seguinte, pré-candidato Márcio Lacerda. O que precisa ser feito para que o Estado de Minas Gerais volte a pagar os servidores em dia? Minas Gerais precisa de um ajuste forte nas suas finanças, nos seus custos,
na sua capacidade de prestar serviço com eficiência, mesmo com recursos escassos. Mas a primeira providência prioritária é colocar salários em dia. O atual governo está se esforçando para isso, mas enfrentando muitas dificuldades, principalmente porque não aceitou aderir a uma proposta de uma lei federal de ajuste fiscal dos estados que o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que enfrentando problemas semelhantes, já aceitaram. Isso por questões políticas, e o nosso governador, além de não querer discutir com o governo federal, também não discute conosco, com a população. Então é preciso um pouco de humildade e aceitar essa proposta para ter um fôlego, deixar de pagar o serviço da dívida durante 3 a 6 anos e, com isso, adquirir tempo, inclusive, para fazer a economia voltar a crescer, que é a fonte mais segura de arrecadação para pagar as despesas e prestar serviço de qualidade à população. Pré-candidato, eu chamo a atenção, nós já estamos aí com 4 minutos corridos. Eu vou então para a nossa quarta pergunta, que é sobre o tema infraestrutura. Minas Gerais tem uma posição geográfica privilegiada, considerando o âmbito nacional, e poderia ser um hub, por exemplo, de logística aérea e férrea, por exemplo. O senhor consideraria essa possibilidade de investimento no seu governo, caso seja eleito? A maioria desses investimentos, sendo Minas Gerais um estado mediterrâneo, que tem uma malha, a malha rodoviária federal mais extensa do país, precisa também de ferrovias para acesso do centro-oeste ao litoral. E Minas Gerais tem sido pouco beneficiada pelo governo federal no sentido de alocar recursos federais em Minas Gerais. Isso em função de problemas políticos, dificuldade de relacionamento dos políticos de Minas Gerais com o governo federal. Isso depende de uma liderança do governador. Minas Gerais precisa de um tratamento melhor de Brasília. Hoje não tem sequer um ministro, mas, como eu disse, depende da liderança do governador. Agora, existem realmente dificuldades do próprio Estado em investir. Muitas das infraestruturas, sejam viárias ou de outros tipos, dependem do governo do Estado também. E esse Estado, esse governo atual, não fez agora nenhuma PPP para a infraestrutura. E isso não é difícil de fazer. Nós, na Prefeitura de Belo Horizonte, fizemos 50 escolas, fizemos hospital, está se trocando o sistema de iluminação todo da cidade através de investimentos privados. Bom, nós não temos espaço aí para uma última pergunta, mas temos aí mais 10 segundos para o senhor fazer uma mensagem final. A mensagem que eu faço aos telespectadores é que é preciso voltar a acreditar nas nossas instituições, mas voltar a acreditar colocando para dirigi-las pessoas de bem, pessoas realmente com a ficha limpa e que tenham experiência. Ok. Pré-candidato Márcio Lacerda, obrigada pela sua participação aqui hoje e a gente vai voltar a se falar aí ao longo da campanha eleitoral. Muito obrigada. Muito obrigado, Inácia. Obrigado à Band. Bom, gente, a partir de agora, toda terça-feira, você pode nos acompanhar e a gente vai entrevistar um pré-candidato ao governo de Minas aqui no estúdio, até trazermos todas as legendas que já tenham anunciado seus nomes. Para todos, as regras serão as mesmas. 6 minutos de entrevista com sorteio de temas minutos antes do jornal começar. As perguntas são surpresa para o pré-candidato. Se você quiser rever a entrevista de hoje com o pré-candidato pelo PSB Márcio Lacerda, você pode acessar o nosso canal youtube.com/TV Band Minas amanhã e também pode ouvir a reapresentação do áudio que será colocada lá na rádio Band News FM nesta quarta, às 10h10 da manhã. E outra dica é que o jornal Metro vai publicar também nesta quarta-feira uma entrevista exclusiva com o pré-candidato